Salve, salve, meus amigos, tudo bem? Professor Cleber Pinho, estamos aqui diretamente da Like Concursos para dar uma super aula para você de Direito Constitucional. Vamos falar hoje sobre Sistema Tributário Nacional, artigo 145 até o artigo 157. Deixa eu te apresentar a estrutura, onde é que nós estamos. Olha só, título 6 da tributação e do orçamento, vamos falar do capítulo 1º do Sistema Tributário Nacional. E aí nós temos aí 6 seções distribuídas. Você vai falar de princípios gerais, limitação do poder tributário, impostos da União, impostos dos estados, impostos dos municípios, do DF e repartição tributária. Nós vamos aplicar do artigo 145 até o 157. Gente, trouxe para vocês o filé, realmente o que você tem que saber dessa parte do Sistema Tributário Nacional. Lembre-se que nós estamos estudando direito constitucional, nós estamos estudando a matéria específica de direito tributário. Porque se assim o fosse, teríamos que dedicar aqui vários e vários dias aqui para estudarmos só a parte tributária que temos que estudar junto com o Código Tributário Nacional e fora algumas legislações esparsas. Então, o nosso foco é o direito constitucional, são as normas constitucionais e eu trouxe para você de tudo já mastigadinho para a gente estudar. Vamos falar então de Sistema Tributário Nacional. Olha só. Primeiro ponto, o que é tributo, tá? O que é tributo? Qual é o conceito de tributo? Olha só. Primeiro ponto, o que é o conceito de tributo? Tributo é uma prestação pecuniária, ou seja, em dinheiro, moeda, compulsória, ou seja, é obrigatório, não há faculdade, eu não quero pagar imposto de renda agora, eu não quero pagar o IPVA, não tem isso, você é obrigado, é compulsório o pagamento, e previsto em lei, ok? Não tem como criar tributo da cabeça do administrador, ok? Tem que existir uma lei que determine ele, que determine o seu fato gerador, determine a sua arrecadação, tudo. Não decorrente de ato ilícito, ou seja, o tributo não é decorrente de uma multa, por exemplo. A multa não é tributo, a multa é punição. Você fez errado, passou a infração administrativa lá, passou no sinal vermelho lá, multa, penalidade. Tributo não é penalidade, ok? Toma cuidado com isso, tá? É muito comum em prova falar que a multa é um tributo. Não, multa não é tributo. Tributo não é penalidade. O tributo ainda é cobrado por atividade administrativa vinculada, impõe ao agente público a obrigação de exigir o pagamento do tributo de todos aqueles previstos na respectiva legislação, ou seja, se está na lei, está vinculado àquele fato gerador que gerou riqueza e tem que ser debitado, tem que ser o que? Recolhido, tem que ser realizado o pagamento. Então, é uma obrigação vinculada, ok? Se tem um fato gerador que gerou um tributo, você tem que recolher esse valor, beleza? Quais são as espécies de tributo? Eu tenho duas correntes, tá? Eu tenho uma corrente tripartite que está na Constituição, que vai falar que tributo é todo imposto, taxa e contribuição de melhoria. Imposto, taxa e contribuição de melhoria. Mas hoje vem muito utilizando a classificação pentapartite do STF, que fala que tributo é dividido em 5 espécies. Ele vai falar que o tributo é imposto, é taxa, é contribuição de melhoria, igualzinho. Mas, além disso, eu tenho os chamados empréstimos compulsórios e contribuições sociais. Repetindo, a classificação, as espécies clássicas de tributos é imposto, taxa e contribuição de melhoria. Mas eu tenho uma classificação do STF que, além dessas 3, incluem empréstimos compulsórios e contribuições sociais. Se a prova falar conforme o entendimento do STF, os tributos podem ser, aí você vai lembrar que tem que incluir empréstimos compulsórios e contribuições sociais, ok? Vamos falar o primeiro, vamos pegar o primeiro e vamos destrinchar o que é esse tal de imposto. O que é imposto, professor? O que eu tenho que pagar esse imposto? Veja, imposto já vem da ideia de impor, de obrigar, você tem que receber, tem que pagar. Então, o conceito de imposto é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal específica relativo ao contribuinte. Repetindo, é o tributo cuja obrigação tem por fato gerador uma situação independente de qualquer atividade estatal, ok? Específica, relativa ao contribuinte, ok? Então, não é uma taxa de iluminação que você paga por causa da taxa. Imposto tem essa característica geral. Não está atrelado a uma atividade específica da administração. Você tem que recolher. Agora, o direcionamento para onde vai esse dinheiro, aí depende de cada espécie de tributo, em cada espécie de imposto, ok? São tributos não vinculados em relação ao fato gerador
e a destinação da arrecadação, ou seja, não está preso, atrelado a qualquer destinação. Como eu disse, a taxa de iluminação pública, você paga para a taxa de iluminação pública. Agora, imposto de renda, esse valor arrecadado, para onde que vai, professor? Aí a destinação, a repartição é feita entre os entes federativos, mas não há destinação certa para onde que vai. Mais ou menos assim, ok? Deixa eu falar para você que cai muito em prova. Quais são os impostos? Cuidado, estou falando da espécie imposto, tributo é o gênero que tem espécie imposto. Quais são os impostos da União, por exemplo? Quais são os impostos federais, melhor dizendo? Quais são os impostos estaduais e quais são os impostos municipais? Tem que saber. Tem que saber. Bem que, na verdade, você já paga automaticamente, de cabeça, já sabe. Por exemplo, IPTU você paga para quem? Para o seu prefeito, para a prefeitura, para o município ou para o governo? IPVA que você paga o seu carro, ou IPVA você paga para o governo ou para o município. Aí você já começa a matar. Imposto de renda, quem que cobra? É a União, né? Então já sabe. Então você já consegue matar, mas tem alguns impostos pequenininhos, que às vezes pequenininhos, que eu falo o seguinte, que não são tão utilizados na prática, e aí você dá aquela colada. Então eu fiz uma tabelinha para você aqui, ó, para não errar nunca mais. Vamos lá, olha só. Perceba que em vermelho estão o fundamento dos artigos, viu, gente? Eu não estou trabalhando artigo por artigo, mas sim de forma geral, mas você vê que eu faço referência aos artigos, tá? Depois você dá uma olhada no material. Impostos da União, vamos lá. Imposto sobre produto estrangeiro, imposto de importação, II, é da União. Exportação para o exterior de produto, imposto de importação, imposto de exportação para o exterior de produtos nacionais ou nacionalizados, IE, também é da União. Imposto de renda e proventos de qualquer natureza, imposto de renda também é da União. Imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre produtos industrializados, IPI. Operações de crédito, câmbio e seguro ou relativas a títulos ou valores mobiliários, é o chamado IOF, também é da União. Imposto sobre propriedade territorial rural, cuidado, não é urbana, tá? Rural, ITR, rural, se for urbana é do município, mas rural é da União. Imposto sobre grandes fortunas também é da União. De novo, imposto de importação, imposto de exportação, imposto de renda, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras, IOF, imposto sobre territorial rural, imposto sobre grandes fortunas, todos eles são o que? Da União. Embaixo, vamos ver os dados dos estados. Eu tenho imposto para transmissão, causa-mortes e doação de quaisquer bens ou direitos. É o famoso ITCD, que a gente vai recolher por tempo do inventário. Operações relativas à circulação de mercadorias e sobre prestações de serviços, de transporte interestadual e intermunicipal, de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior. É o famoso ICMS. Tudo gera ICMS, tudo, né? Imposto sobre propriedade veicular, veículos automotores, o famoso IPVA. IPVA também é do Estado. Repetindo, ITCD, ICMS e IPVA são impostos do Estados. Beleza? Lembro, né, que o DF, como o DF é um ser híbrido, ele acumula tantas funções dos Estados e as funções do município, esses impostos também serão cobrados pelo DF. Beleza? Embaixo, impostos dos municípios e do DF. O DF também cobra impostos municipais. Imposto Propriedade Predial Territorial Urbano, famoso IPTU. Esse aqui eu tenho certeza que você lembra dele. Todo ano você lembra dele. IPVA também, né? Transmissão intervivos, tá? Causa-mortes, lembra, é ITCD. Vivo é município. A qualquer título por ato oneroso de bens móveis, imóveis por natureza ou ascensão física e de direitos reais sobre imóveis, exceto os de garantia, bem como cessão de direitos a sua aquisição, é o ITBI, tá? ITBI. E o fim, por último, serviços de qualquer natureza, o chamado ISS. Alguns chamam até ISSQN, dependendo de alguns municípios, ok? Tá aí. Esse é o nosso cenário. Como é que eu vou decorar, professor? Vamos lá. Ó, municípios são 3, ok? Estados são 3. O que sobrar é federal. Tenta decorar assim. 3 do estado, 3 municípios. O que sobrar é federal, ok? ITCD, ICMS, PVA, município, IPTU, ITBI e ISS. O resto é o quê? Federal.
Beleza? Observação. A União possui competência exclusiva. Exclusiva é só ela, não divide com ninguém, ela é ciumenta. A União tem competência exclusiva, a União Federal, para a instituição de impostos não discriminados, ok? Aqueles impostos que eu falei para você lá, não discriminados, daquela lista, a União pode legislar, ela pode criar outros impostos que não estejam naquela lista que eu acabei de mostrar para você. Também são chamados os impostos residuais, o que sobrar, e os impostos extraordinários de guerra, ok? Esses podem ser criados somente pela União. Quais são os requisitos para a criação de impostos residuais? O que sobrou, o resto. Quais são os requisitos? Primeiro, tem que ser criado por lei complementar, isso aqui é muito importante, tá? Não cabe lei ordinária, tem que ser lei complementar. Não pode ser cumulativos, ou seja, eu não posso criar um imposto residual de um valor que já existe, o outro fato gerador que já é existente, ok? O fato gerador e a base de cálculo devem ser diferentes do que já são previstos, ok? Eu não posso criar um novo imposto de renda. Se já existe imposto de renda, eu não posso criar um novo imposto de renda. Beleza? Esses são os requisitos dos impostos residuais. Lei complementar, não cumulativos, e a base de cálculo e o fato gerador tem que ser diferente dos impostos que já foram criados. Óbvio, né? Impostos extraordinários de guerra. O nome já ajuda, né? De guerra. A União pode adotar fato gerador novos, novo fato gerador, ou adotar algum já existente pelos entes, criados via lei ordinária, e exigidos de imediato, ok? Esse aqui eu posso ter o extraordinário de guerra, eu posso ter, ó, fato gerador novos adotados já existentes pelos entes, ou seja, eu posso criar um novo imposto de renda. Nesse daqui eu posso criar um novo imposto de renda. Já existe imposto de renda, eu posso criar um novo imposto de renda? Pode. Aqui. Nos extraordinários de guerra. Nos residuais, não. No extraordinário eu posso. Beleza? Cuidado, né? Viu que o examinador vai querer brincar com você nessa parte. Evoluindo do imposto, vamos partir para as taxas. O que são as taxas, professor? Essa é outra espécie de tributo. As taxas, vem assim o conceito. É o tributo que remunera os serviços públicos específicos. Serviços públicos específicos e, grifei, divisíveis. Divisíveis. É um serviço público específico, mas eu consigo diferenciar, eu consigo individualizar ele, quanto cada pessoa realiza aquele serviço, custa para aquele serviço. Taxa de serviço público. Ele é compulsório ao particular com utilização efetiva ou potencial, ok? É compulsório, é obrigatório. Remunera também a submissão ao particular ao poder de polícia administrativa ou do Estado. Serviços públicos indivisíveis não podem ser remunerados por taxas, ok? Serviços públicos indivisíveis não podem ser remunerados com taxas. Por exemplo, a taxa de iluminação pública, eu consigo saber quanto que cada um utiliza de iluminação. Eu consigo observar a taxa de iluminação, eu consigo dividir aquele valor. Uma rua, eu consigo dividir quanto que é o valor que é consumido pelos postes, sei lá, consigo dividir, consigo chegar a um ponto, por isso que eu posso cobrar por taxa de iluminação pública, ok? Se o valor for indivisível, não ter como dividir, aí não pode ser cobrado por taxa. Taxa só serviço divisível, grava isso por enquanto, depois vai cair na ficha. Taxa só serviço divisível e específico. As taxas não poderão ter base de cálculo própria de imposto, isso aqui é importante, tá? Imposto já tem a sua base de cálculo, não pode ser igual a taxa. Não pode ser igual. Tem que ser diferente, são tributos diferentes, ok? Então a taxa tem sua base de cálculo, os impostos têm sua base de cálculo. Observação. Destinação da receita. O que eu faço com o dinheiro arrecadado com as taxas que o povo pagou? A receita é vinculada, é direcionada e é utilizada para remunerar o serviço público utilizado potencial ou o exercício do poder de polícia, ok? Poder de polícia é a possibilidade de restringir direitos individuais, tá? Taxa de iluminação pública,
taxa, digamos, de utilização de via, taxa de utilização para o pessoal vai fazer, digamos assim, utilização de baguncinhas, pode ser alguma taxa especial. Nessa taxa vai ter que ser individualizado, divisível para cada pessoa e vai ser utilizado nessa potencialidade. Devolver o valor do serviço ou investir no exercício do poder de polícia. Terceiro tributo, ponto 4, nós vamos falar sobre contribuições de melhoria. O que seria essa contribuição de melhoria? Vem comigo, olha só. Conceito, tributo pago em razão de valorização imobiliária em razão de obra pública. Beleza. Bacana. Qual que é a ideia, professor? Aquela obra pública trouxe uma vantagem, trará uma vantagem para aquele determinado bairro. Vai ser construído um parque que vai valorizar todos os imóveis perto daquele parque, imóveis municipais. O município pode cobrar essa chamada contribuição de melhoria. Para que serve a contribuição de melhoria? Tributo pago em razão da valorização imobiliária em razão da obra pública. Qual que é a destinação? Pagar a obra. Olha, gente, vamos fazer é como se fosse o município fazendo uma cotinha com o povo que mora ali perto. Que mora perto da futura praça. Gente, ó, vai ter uma praça aqui, vai melhorar o imóvel. Se o imóvel vale quanto? 30 mil? Vai valer 200 mil. Então, a gente precisa, cobrar uma contribuição, um tributo, que é chamado contribuição à melhoria, para podermos pagar a obra. Beleza? Essa é a coisa, essa é a parte. Contraprestação e realização da obra. O Estado e o município tem que fazer a obra. Cálculo do valor. Primeiro, o valor. Quanto que vai sair o cálculo da contribuição à melhoria? Primeiro, vai sair sobre o valor da obra. E a individualização do valor do aumento e valorização de cada imóvel. Ok? Então, vai ser individualizar quanto que esse imóvel vai aumentar, quanto que esse imóvel vai aumentar, quanto que vai ser aumentado com a valorização dessa obra pública. Ok? Beleza? Empréstimos compulsórios. Vamos lá. Estou trabalhando não só a classificação tripartite, estou entrando na quadripartite, ok? Na pentapartite. Estou vendo todos, tá, gente? Empréstimo compulsório. O que é isso, professor? Assim. Quais são as causas para existir o empréstimo compulsório? Quanto que vai existir o empréstimo compulsório? A lei complementar vai trazer o motivo. Quanto que eu vou utilizar o empréstimo compulsório? A lei complementar que vai instituir ele vai falar assim, quanto que eu posso e quanto que eu não posso usar esse empréstimo compulsório. Primeiro, atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou sua iminência, ok? Guerra externa ou sua iminência poderá ser utilizado os empréstimos compulsórios, ok? Investimento urgente e relevante de interesse nacional, ok? Investimento urgente e de relevante interesse nacional. Então, nesses casos, eu poderei ter os empréstimos compulsórios. Atender despesas extraordinárias decorrentes de calamidade pública, guerra externa ou na sua iminência. E investimento urgente e relevante de interesse nacional, tá? Precisa fazer um levantamento, precisa levantar dinheiro para uma questão, sei lá, uma epidemia que causou o Brasil, precisa levantar grana para poder fazer essa vacina, e aí faz o que é o chamado empréstimos compulsórios, ok? Destinação, a receita é direcionada, vinculada, tá? A causa que deu o ensejo, a cobrança é imediata, tá? Não respeita nenhum princípio de anterioridade, nenhum princípio de 90 dias, não, é imediata. A partir de hoje está valendo, já está cobrando, beleza? Devolução, a lei complementar instituirá a forma de devolução do valor. É empréstimo, tá? É empréstimo. Sem empréstimo, tem que devolver. Empréstimo compulsório. Vai emprestar dinheiro, vai cobrar de você, mas depois vai demonstrar. Ó, vamos ter que devolver para você aqui. A gente devolve o valor. Vai ter que devolver aquele valor. Quem vai trazer isso? A lei. 5, empréstimo compulsório já era. Vamos ver o lei. Vamos falar de contribuições sociais. As contribuições sociais estão estampadas no artigo 149. E lá no 149 você vai achar as espécies de contribuições sociais. São 5 espécies. Primeira, intervenção no domínio econômico, ok? Essa é uma competência exclusiva, sem qualquer exceção da União. Só a União pode intervir diretamente, no domínio econômico, ok? Só ela pode. 2, interesse de categoria profissional. 3, conselho de ordens de categorias profissionais, órgãos, por exemplo, órgão de fiscalização, autarquias especiais, pessoas jurídicas de direito público, ok? Seguridade social, compulsórias, destino do produto de sua arrecadação à saúde, previdência social, fundo de combate à pobreza, ok?
Seguridade Social e a previdenciárias, ok? Tudo isso faz parte das chamadas contribuições sociais. 7, eu tenho ainda os chamados tributos anômalos, não típicos, ou seja, são tributos não tipificados, ok? Eu tenho o seguinte, ó, a contribuição de iluminação pública, ela é uma ideia de tributo anômalo. Remunera serviço público geral, é tributo de fato gerador vinculado a uma atividade estatal específica, a prestação do serviço de iluminação pública. E o pedágio, tá, gente? Há uma discussão no pedágio se ele é tributo ou é tarifa, tá, gente? Então não vamos entrar nessa corrente, mas a majoritária vai dizer que o pedágio, ele é tarifa, ok? Beleza? Maravilha! Entendemos a parte introdutória, vamos falar agora da limitação do poder tributário. Cai muito a classificação, mas a limitação cai muito. Você tem que saber até onde o Estado pode ir. Existem limites, não é bagunçado assim. O Estado não pode criar tributo da cabeça dele. Então, a própria Constituição Federal estabelece limites, barreiras. A limitação do poder tributário se divide em duas grandes linhas. Eu tenho chamadas os princípios, que protegem também o contribuinte, e as chamadas imunidades. Só não confunda imunidade com isenção, tá, gente? A imunidade aqui é uma possibilidade de imunidade de impostos, tá? A isenção pode abranger outros tributos, mas aqui a imunidade são de impostos. Essas pessoas que são imunes, eles pagam taxas e pagam contribuição de melhoria, ok? Mas impostos, elas não pagam, ok? Quais são os princípios que limitam o poder de tributar? Vamos lá. Primeiro princípio da legalidade. Legalidade no sentido formal, ok? De processo legislativo e material, de conteúdo. O que é importante você saber? Que eu não posso cobrar um tributo de alguém se essa lei não existe, se não existe uma lei que cobra o tributo. Eu só posso cobrar a pessoa hoje, o tributo no dia de hoje, se a lei foi criada antes. Se não foi criada no dia anterior, não tem como eu cobrar da pessoa o tributo, ok? Só posso criar tributo mediante lei formal, ok? Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, até tem um ditado popular, um termo em latim, nulo tributo sine lege. É nulo tributo se não tiver o quê? A lei. Mas existem exceções à legalidade, porque são hipóteses em que esses impostos, eles podem ter as suas alíquotas alteradas por decreto. Decreto é uma espécie legislativa que é editada, publicada pelo presidente, ok? Pelo chefe do executivo. Então, não tem participação do legislativo. Legalidade é lei, lei é legislativo. Quais são os tributos, quais são os impostos que podem ter as suas alíquotas mudadas, alteradas pelo decreto? Por quê? Porque possuem função extrafiscal esses impostos, ok? Eles equilibram a economia, não dá para esperar um ano para poder valer. Às vezes tem que ser agora. Okay? Cria essa alíquota por decreto, tem que regular. Não, está muito alto. O imposto de importação, imposto de exportação, o imposto de produto industrializado, imposto sobre operações financeiras. Esses aqui, eles podem ter alíquotas alteradas via decreto. Toma cuidado. Okay? Eu falei imposto de renda? Não. Okay? Falei ICMS? Não. Falei IPTU? Não. Estou falando de imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre produtos industrializados, imposto sobre operações financeiras. Somente esses 4, tá, poderão ter as suas alíquotas alteradas via decreto para poder realizar a estabilidade, tá, equilibrar a economia. Não dá para esperar o legislativo voltar a uma questão de importação de um determinado produto. Tem que abaixar o valor para importação ou tem que aumentar para dar exportação. Então, isso aqui regula o mercado, são reguladores do mercado. Nisso, não tem como esperar o que o legislativo fazer a lei. Beleza? Segundo princípio da isonomia ou igualdade, né? O sinônimo é a igualdade. Traz assim o artigo 150, inciso 2, é proibido a discriminação. Eu não posso cobrar o tributo de forma diferente para as pessoas, ok? A regra é a isonomia, todo mundo tem que pagar tributo, então todo mundo, o rico, o pobre, todo mundo. Mas, porém,
a própria norma fala que salvo quando razoabilidade impuser isenções ou diferenciações. O que é isso? Pode existir alguma empresa tenha uma isenção tributária para poder instalar a empresa aqui no Mato Grosso, vamos fazer uma isenção para o cara. É possível o município ofertar isenção no IPTU? Pode, tá? Pode. Mas tudo utilizando o que da chamada razoabilidade, ok? A razoabilidade, o que é mais razoável, o que é ponderável, na desigualação, é necessária essa razoabilidade. Mais interessa a isonomia material do que a formal, ok? O que interessa mais a isonomia é tratar os iguais de forma igual e desiguais na medida da sua desigualdade. O que é isso, professor? É isonomia material. Tratar os iguais de forma igual e os desiguais na medida da sua desigualdade. É buscar, às vezes, ofertar uma isenção para uma instituição carente, ok? Para que ela possa competir no mercado, às vezes. Às vezes precisa ofertar para ela isenção para que ela possa competir no mercado. Na venda, digamos que ela vai e vende produtos feita pelas crianças. Então, precisa ter uma isenção para que possa competir com uma pessoa que tem todos os parâmetros, tem toda a estrutura. Beleza? A lei pode criar diferenças desde que com razoabilidade. Beleza? Perceba que a palavra razoabilidade é o cerne da isonomia. Ok? Que mais? Terceira é a chamada irretroatividade. O tempo rege o tributo, ou seja, quando aconteceu um fato gerador, a pessoa gerou uma riqueza, comprou um produto, ok? Comprou um produto na internet, e aí ela fala assim, qual que vai ser o tributo que está valendo? Vai olhar para cima e falar, qual é o tributo que está valendo? Ah, está valendo o ICMS do dia de hoje, ok? Então, esse vai gerir o tributo. Então, o tributo, ele é válido para aquele momento, no dia que gerou o fato gerador, ele gera o tributo válido para aquele momento. O que não pode acontecer é retroatividade. É querer cobrar um tributo a um fato anterior que já passou. O tributo nasceu hoje, ok? Aumentou o tributo, aumentou o imposto, aumentou a taxa. Aí eu falo, ó, você que fez isso semana passada, você também vai ter que pagar. Negativo. O tempo rege o tributo, ou seja, a partir daqui para frente, o efeito é prospectivo. O efeito é ex nunc, vai para frente, ok? Não pode retroagir. É proibido cobrar tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei, que os houve instituído ou aumentado. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, vamos evoluir. Anterioridade, que trata o princípio da anterioridade, ok? Eu falei da irretroatividade, agora estou falando da anterioridade. O que é isso, professor? Inclusive, o princípio da anterioridade é uma cláusula pétrea, ok? Vamos anotar isso aqui, ó. Esse princípio da anterioridade não pode ser alterado via emenda constitucional, não pode. Anterioridade não pode ser alterado via emenda constitucional. Cuida, anota. O tributo criado ou aumentado só poderá ser exigido no exercício financeiro seguinte. É o princípio da anualidade. O que é isso? Se o tributo foi criado no mês de novembro de 2030, ele só poderá ser cobrado, aí eu tenho dezembro, só poderá ser cobrado no exercício financeiro subsequente, ou seja, só poderá ser cobrado em janeiro de 2031. Okay? Esse é o princípio da anualidade. Ele só poderá ser cobrado no exercício financeiro subsequente. Okay? Se for votado e aprovado o novo tributo em janeiro de 2030, vamos colocar assim, fevereiro de 2030, ele só poderá ser valer de janeiro de 2031. Se for fevereiro, março, abril, maio, junho de 2030, tudo só no ano subsequente. Entendemos isso? Esse é o princípio da anualidade. Alguns tributos obedecem à anualidade e alguns tributos não obedecem à anualidade. Okay? Nós vamos saber isso aqui agora. Além disso, eu tenho um tempo mais ínfimo. Eu tenho o chamado princípio, a chamada anterioridade da chamada nonagesimal. O que é isso? Após a criação do tributo, alguns tributos especiais, poderá valer a partir de 90 dias. Ok? 90 dias. Como assim, professor?
Tem alguns tributos que não dá para esperar o exercício financeiro subsequente, ok? Tem que ser um pouquinho mais rápido. Ó, esse aqui é 90 dias. 90 dias já está valendo. Ele vai respeitar um período de 90 dias para o pessoal se preparar e já entra. Alguns tributos respeitam a noventena. Ok? Não precisa esperar o exercício subsequente, ok? Então, por exemplo, se eu tenho um tributo que vai começar, ele foi criado em março, vai pular abril, vai pular maio, vai pular junho. Começando em julho ele já está valendo. Em julho ele já está valendo, ok? Ele respeita 90 dias e aí ele começa, ok? E tem alguns que só entram no exercício financeiro subsequente, que é a anualidade. Não é que ele fica um ano fora, entendeu? Ele só entra no exercício financeiro subsequente. Como eu disse, se voltar em dezembro de 2030, no mês que vem já entra, dezembro de 2031. Mas alguns princípios, alguns direitos, alguns impostos ou tributos que vai ter que esperar 90 dias. Beleza? Então, mesmo se o cara começou em dezembro, ele vai ter que começar, se for 90 dias, se for obedecer noventena, dezembro, janeiro, fevereiro, março, só vai começar em abril. Entendemos isso? Então, eu tenho alguns princípios que vão obedecer à anualidade e tem alguns que obedecem à noventena e tem alguns que entram de imediato. Ok? Esses são os perigosos. Eles não obedecem à noventena e nem obedecem à anualidade. Eles já entram amanhã. Se for publicado hoje, já começa a valer amanhã. Esses são os perigosos. Beleza? Então, a anterioridade é isso. Ou é cláusula pétrea, tá? O tributo tem que ser aumentado, só poderá exigir no exercício financeiro subsequente, já expliquei para vocês, voltando aqui. E após 90 dias, no 90º. Mas, como eu disse para vocês, existem exceções que podem ser cobradas de imediato, tá? E exceções que pegam na prova, ok? Vamos lá. Para que serve esse esquema da anterioridade? Para o contribuinte se preparar, tá? Criou um imposto. Cara, e agora? Como é que eu vou ter que preparar financeiramente? Beleza? Olha só, alguns tributos são cobrados de imediato, não aguardam a anterioridade nem aguardam a 90º. Olha só, os impostos de importação, impostos de exportação, imposto sobre operações financeiras, os empréstimos de guerra, tá? Os empréstimos compulsórios de guerra, empréstimos compulsórios, impostos extraordinários de guerra e os empréstimos compulsórios, ok? De imediato. Repetindo, imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre operações financeiras, impostos extraordinários de guerra, empréstimos compulsórios. Esses são cobrados de imediato. IPI sofre a anterioridade nonagesimal, mas não anual, ou seja, tem que esperar 90 dias. Imposto de renda sofre a anterioridade anual, mas não nonagesimal, ou seja, pode ser só cobrada só no exercício financeiro subsequente. Contribuição para a Seguridade Social sofre a anterioridade nonagesimal, vale passar os 90 dias da publicação da lei que os instituiu ou modificou. Então, a contribuição social tem que esperar 90 dias também. Então, tem que ficar atento a essas pegadinhas na prova. Te perguntar, imposto de renda tem que obedecer à anterioridade nonagesimal. Certo, errado? Errado, tá? Tem que obedecer à anualidade, mas não deve obedecer à nonagesimal. Beleza? Tranquilo? Aí o que mais cai aqui em cima. O que mais cai aqui em cima? Os de imediato. Imposto de importação, imposto de exportação, imposto sobre operações financeiras, impostos extraordinários de guerra e empréstimos compulsórios. Beleza? 5/. Vedação ou confisco também é um princípio de proibição do confisco. Olha só, eu não posso ter um tributo para confiscar os bens da pessoa, como era na Idade Média, ok? Impede que a cobrança de tributos leve o particular à incapacidade econômica. Não se pode deixar inviável a economia popular. Não posso cobrar de uma forma que eu vou arrancar o couro do contribuinte, coitado, ele não consegue pagar, fica inviável. Então é vedado o confisco, tá? O imposto com a característica de confisco. Beleza? Vou ficar repetindo aqui. Liberdade de tráfico, tá? A União, estados e municípios não podem impedir a locomoção de bens e pessoas, cobrando tributos em valores desproporcionais. Exemplo, o ICMS. O ICMS tem que ser razoável. Eu não posso cobrar de uma forma tão cara que a um estado para o outro a pessoa não consegue transportar riqueza. Não consegue evoluir a sociedade e trava tudo. Ressalvar a cobrança de pedágios pela utilização de vias conservadas pelo poder público. Claro, o pedágio é
ok? Ele tem, como eu falei, tem essa questão se ele é tarifa ou se é tributo, ok? Mas é permitido a cobrança. Ah, mas restringe a vedação do tráfego. Não, o tributo, o pedágio é permitido. Uniformidade geográfica. Os tributos federais, tá, têm o mesmo valor em todo o território nacional, ok? Os estaduais dentro dos seus respectivos estados, os municipais dentro dos seus respectivos municípios. Pode haver exceção desde que seja para desenvolvimento de uma região menos favorecida do território nacional. A Zona Franca de Manaus, ela recai a ela, é necessário para desenvolvimento dela, a quantidade menor de tributos federais em cima disso para que fomente o comércio, fomente a iniciativa privada. Fechamos esse bloco falando sobre as limitações do poder tributário, em específico os princípios. Vamos falar das imunidades tributárias, que cai muito em prova. O que são as imunidades tributárias? Vamos lá. Antes disso, vamos fazer um intervalinho, a gente volta daqui 2 minutinhos. Até mais. Tchau, tchau.